Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um desdobramento da decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, evidentemente que essa decisão seria usada para tentar pedir a prisão de Bolsonaro aqui no Brasil. E iam alegar, se o Eduardo Bolsonaro fugiu, o Bolsonaro pode fugir também, o Jair Bolsonaro pode fugir também, e, portanto, cabe a prisão preventiva dele aqui no Brasil. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi que os pedidos, na verdade, são pedidos cautelares. Não pediram que ele fosse preso. Olha que coisa. Eu vou explicar para vocês o porquê que mudou essa coisa. Lembra, alguns dias atrás, deputada pede prisão preventiva de Bolsonaro só pelo discurso que ele fez em Copacabana. Né? Ou seja, pelo discurso que ele fez, já queriam a prisão dele. Agora, com essa coisa do Eduardo Bolsonaro, não, é só medidas cautelares. Vamos entender por que teve essa mudança de ambiente no PT, ou seja, embora eles estejam cantando vitória, não, ganhamos, Eduardo Bolsonaro fugiu e não sei o que lá, não sei o que lá, embora eles estejam cantando vitória, teve uma mudança aí. Essa notícia foi sugerida por O Diabo Veste Toga, o grupo da Isentosfera do Norte e Nordeste e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Eduardo Bolsonaro, vocês sabem, comunicou a decisão dele de ficar nos Estados Unidos, né? Então ele tinha ido para lá já com a família, e nesse meio tempo, enquanto ele estava lá, o Alexandre de Moraes aceitou a decisão, aceitou o pedido do PT para reter o passaporte dele, um pedido sem nenhum sentido lógico, sem nenhum sentido legal, sem nenhuma prova de nada, né? Alegando que ele estaria conspirando com o governo americano e coisa e tal. E chegou a pedir para a PGR se manifestar sobre isso, né, para ficar ganhando tempo nessa história. A ideia do Alexandre de Moraes, está mais do que claro para todo mundo agora, era ameaçar o Eduardo Bolsonaro. O PT não quer que o Eduardo Bolsonaro assuma, ou não queria que o Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Ele tinha direito a isso, foi negociado isso, mas o PT, né, ficou chateado com essa história e não queria que isso acontecesse. Então usaram mais uma vez a justiça, como tem usado seguidamente, né? A justiça aqui no Brasil virou uma espécie de apêndice do governo petista para obedecer ordens do PT. A justiça ameaçou o Eduardo Bolsonaro com a confisco do passaporte e outras medidas, inclusive, né? O pedido tinha um monte de medida lá, até a prisão dele. Enfim, era um pedido que não tem lógica nenhuma, não tinha nenhuma função de ser. Mas por que o Eduardo tomou essa decisão? A gente já falou sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso ontem e fiz outro vídeo sobre isso hoje também, explicando o plano do Eduardo Bolsonaro, porque que, na verdade, ele acabou contornando, né? O que o Alexandre de Moraes queria é que ele desistisse das comissões, a Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro desistiu do próprio mandato e com isso deixou o Alexandre de Moraes numa situação muito mais complicada nessa história, né? Mas não é só isso também não. Entra nesse fator que eu já falei no vídeo de ontem, que em breve deve sair o pacotão do Trump. O pacotão do Trump deve ter medidas punitivas contra o Alexandre de Moraes e mais um monte de autoridades lá em Brasília. E nessa situação, se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, evidentemente que ele ia ser pego para Cristo, para ser uma espécie de vingança nessa situação, né? Então, por tudo isso, o Eduardo Bolsonaro ficou lá. Só que um outro fator dele ter ficado lá, como eu falei para vocês, é que a esquerda iria usar isso para tentar atingir o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro em si não fugiu do Brasil, não tentou fugir do Brasil de forma alguma, mas ele está com o passaporte retido no STF e agora deve ser aceita a denúncia contra ele. Eu já falei para vocês, tem muito pouca chance deles não aceitarem a denúncia. Na verdade, tem muito pouca chance deles não condenarem Bolsonaro pela questão do golpe, porque se eles não acharem um golpe do Bolsonaro, como é que eles vão justificar todos os absurdos que eles fizeram para cá, né? Só que é lógico, como eu mencionei para vocês, a esquerda iria usar essa, entre aspas, fuga do Eduardo Bolsonaro para justificar uma ação contra o Bolsonaro. Será que vão conseguir? Não, eu acho que não vão conseguir isso não, tá? Ao contrário, eu tô para te dizer que o negócio deu ruim completamente, né? Aqui, ó, licença de Eduardo Bolsonaro no exterior é para conspirar contra o STF no exterior. Diz aqui a petista aqui que tá chateada pra caramba aqui. Não, porque o deputado dá razão a adversários que o acusam de buscar apoio estrangeiro para interferir nas instituições brasileiras.
Não, meu amigo, foram vocês que queriam o passaporte dele, né? Repara como é que eles estão tentando virar a coisa aqui, né? Mas não vão conseguir, não faz sentido nenhum essa justificativa deles. Já saiu no New York Times, tá? Isso aqui não saiu em qualquer mídiazinha americana, não. O New York Times ainda é o jornal de maior circulação lá nos Estados Unidos. Filho de Jair Bolsonaro diz que ele vai procurar asilo político nos Estados Unidos, né? Estão falando aqui do Eduardo Bolsonaro, falando sobre a situação toda, o que aconteceu. Ou seja, aquilo que o Alexandre de Moraes temia, que é justamente expor claramente, obviamente, acima de qualquer suspeita, que a corte brasileira, que o STF está agindo politicamente contra Bolsonaro, sem motivo nenhum, está ficando mais uma vez exposto lá fora. Isso vai se juntar a esse caso do suposto golpe do Bolsonaro, que não tem prova nenhuma, que não tem evidência nenhuma, ao contrário, tem um monte de evidência que não existe, e no entanto, a gente sabe com certeza que vão condenar Bolsonaro por isso, porque, né, o STF a essa altura não tem alternativa. Eles emburacaram tanto a democracia brasileira, destruíram tanto as instituições brasileiras, que chegar agora e dizer que não teve golpe do Bolsonaro, eles vão estar dizendo, porra, a gente que exageramos, fizemos um monte de besteira a troco de nada, não tinha nada no final das contas, né? Não tem como eles voltarem atrás agora. Então, essa é a situação. Mas aí que tá. Eu falei para vocês que uma das coisas que iria acontecer no momento que o Eduardo Bolsonaro decidisse ficar lá nos Estados Unidos, né, é que isso ia ser usado contra o Jair Bolsonaro. E de fato, PT pede ao STF medidas cautelares contra Bolsonaro para evitar a fuga. Porque, segundo eles estão dizendo aqui, que não, porque se o Eduardo Bolsonaro fugiu, então pode ser que o Bolsonaro fuja também, e não sei o que lá, e teve uma entrevista que ele deu em determinado... Aqui, ó. Deputados do PT pedem que STF proíba Bolsonaro de sair de Brasília, e ele não pode se aproximar de embaixadas, e não sei o que lá, e pediu um monte de coisa aqui. Só que tem uma coisa estranha nesses pedidos do PT aqui, né? Eles não pediram a prisão do Bolsonaro, a prisão preventiva. Por que não pediram a prisão preventiva do Bolsonaro? Por que pediram medidas cautelares para o Bolsonaro não sair de Brasília, para não sei o que lá e coisa e tal? Sendo que há poucos dias atrás, você lembra, a gente falou sobre isso aqui, isso aqui é 2 dias atrás, antes do Eduardo Bolsonaro falar sobre ficar lá nos Estados Unidos e coisa e tal, depois que teve a manifestação enorme no domingo, dia 16 de março, a deputada pediu prisão preventiva de Bolsonaro porque o discurso dele em Copacabana foi um discurso conspiratório, não sei o que lá. E agora que eles têm esse negócio do Eduardo Bolsonaro, que eles poderiam usar para alegar, né, que, lógico que usariam para alegar que o Bolsonaro pode fugir, não sei o que lá e coisa e tal, eles até pediram tornozeleira eletrônica, pediram para proibir ele sair de Brasília, não sei o que lá e coisa e tal. Não ficou estranho isso? Não deu uma baixada o tom nessa história? É o que eu estou falando para vocês. Embora a esquerda esteja comemorando vitória, embora você vai ver um monte de figuras da esquerda comemorando, Eduardo Bolsonaro fugiu e não sei o que lá e coisa e tal, eles sabem, no fundo eles sabem que eles se fuderam nessa história, porque ficou patente a ligação, a ação, né, política do STF nesse caso. E pior, né, o fato do Alexandre de Moraes ter voltado atrás rapidinho, quando ele percebeu a merda, ele voltou atrás rápido, na verdade só piorou a situação, porque ficou mais claro para todo mundo que foi uma ação política esse negócio, essa ameaça de tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, né? E aí, ou seja, o que eles estão vendo aqui? Eles estão vendo aqui que eles caíram numa armadilha no final das contas, que vai ficar ruim para eles. E não foi só numa armadilha jurídica não, tá? Armadilha jurídica no sentido de que o caso, esse caso todo, prova que realmente o STF está agindo politicamente, que é o grande argumento do pessoal para as cortes exteriores, para convencer o pessoal de que o Brasil já não é mais uma democracia, estamos numa ditadura. O STF está agindo em conluio com o PT para implantar uma ditadura aqui no Brasil. O problema todo dessa história é justamente esse, né? Eles queriam provar esse tipo de coisa e agora o Alexandre de Moraes deu essa prova cabal para isso. Tem também um outro lado dessa história que o Bolsonaro e o Eduardo transpareceram muito bem nessa história. Transpareceram, eu sei, não foi intencional isso, tá? Foi autêntico aqui. O Bolsonaro se emocionou numa entrevista ao vivo, chorou numa entrevista ao vivo, dizendo que o Trump continuará abraçando meu filho, não sei o que lá. Ele disse que apoiou o Eduardo Bolsonaro ao sair do cargo na Câmara dos Deputados e não sei o que lá.
né? Enfim, ele visivelmente emocionado na Câmara. E não foi fingindo isso aqui não, tá? Isso foi autêntico dele. E também o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista para o pessoal da Timeline lá do Lacombe, né? E durante a entrevista ele se emocionou também, justamente quando falou do pai também, né? Dá para ver que o Jair Bolsonaro tem uma ligação muito forte com os filhos. E daí, tanto o Jair aqui no Brasil dando entrevista se emocionou, quanto o Eduardo Bolsonaro também se emocionou. E esse é o outro problema dessa história, porque mais uma vez eles vão reforçar esse ponto que já está claro para o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro já tá vendo perseguição do STF nessa coisa. Fica ainda mais claro a perseguição que está acontecendo contra eles aqui, né? É o que eu falo para vocês. Ah, mas o esquerdista radical, o cara que é PT mesmo, que veste a camisa, ele não vai mudar de ideia, é lógico. Vai achar engraçado, vai fazer piadinha, vai achar engraçado. Mas esse cara, esquece, esse cara nunca vai mudar a ideia dele, ele já é petista radical. Lembra, é aquilo que eu falo para vocês, a sociedade você pode dividir ali em alguns grupos, né? O petista radical que tá do lado de lá, não adianta você falar nada para ele que ele não vai mudar de ideia. O bolsonarista também já achava o Bolsonaro certo e não vai mudar de ideia, continua achando certo e coisa e tal. Mas tem um grupo de pessoas no meio do caminho que não é nem petista radical, nem bolsonarista radical, e que até aqui muitas dessas pessoas estavam meio que no ar. Será que está tendo perseguição mesmo? Ah não, pô, eu vi ali umas mensagens no Fantástico que falavam mesmo, o cara falava em matar isso, matar aquilo, será que teve golpe mesmo? Tem um pessoal ainda que ainda não está certo, e esse tipo de coisa, ainda mais com essa expressão toda que está acontecendo, com essa força toda que está acontecendo, isso vai dar muita força para o argumento do Jair Bolsonaro, dos bolsonaros, de que justamente estão sendo perseguidos no Brasil. Não tem como tirar outra impressão disso. É óbvia a perseguição. E essa emoção deles, que de novo, foi autêntica, não estou dizendo que eles fingiram isso não, foi autêntico, evidentemente, mas isso reforça muito esse tipo de coisa. Em termos de visão da população, não subestime isso, tá gente? Não subestime essa coisa de mostrar emoção em público. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente nesse eleitorado que não está nem de um lado nem de outro, né? De novo, a gente que está do lado de cá não vai fazer diferença. O pessoal que é extrema esquerda do lado de lá também não vai fazer diferença nenhuma. Mas para o pessoal no meio do caminho, isso faz diferença e faz muita diferença. E tem um outro detalhe nessa história toda. O Lula estava contando essa semana com o efeito do projeto dele de isenção do imposto de renda para recuperar a popularidade dele. Eu vou falar sobre esse projeto num outro vídeo, mas a verdade é que esse projeto não vai sair. Ele estava contando justamente com esse burburinho sobre o projeto para melhorar as opiniões sobre ele, né? E aí, no momento que acontece isso, o Eduardo Bolsonaro, roubam a cena novamente em termos de tomar toda a mídia, toda a atenção da mídia, está todo mundo só falando disso daqui. Ou seja, de novo, essa, entre aspas, vitória do PT tá cheirando a derrota. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.